Hoje eu vou te mostrar um simples truque que faz qualquer pessoa gostar de conversar com você. Se por acaso você é alguém que sente que as pessoas não gostam muito de conversar com você, muito provavelmente é porque você não tá fazendo essas coisas e tá cometendo esses erros que eu vou falar pra você hoje. Mas antes de eu te mostrar esse método, eu quero te mostrar como que eu descobri ele. Meu nome é Thiago e eu quero que você me acompanhe até o final desse vídeo. Eu lembro que antes eu era o tipo de pessoa que quando ia conversar com alguém, ficava aflito e desesperado, pensando na coisa perfeita para dizer ou no que falar em seguida. Eu não prestava atenção no que as pessoas diziam, e esse é um erro que faz com que as pessoas queiram parar de conversar com você. E infelizmente, esse é um erro muito comum. Eu garanto que várias vezes durante a sua vida você queria ter uma conversa tranquila, uma conversa fluida com alguém, algo para você se divertir mesmo. Mas por muito tempo você ficou aflito pensando em qual que era a coisa perfeita a se dizer, pensando em 1 bilhão de coisas para falar em seguida, e você acabava nem prestando atenção no que a pessoa dizia para você. Pelo menos isso era algo que eu fazia muito. E por isso eu descobri esse truque. Na verdade são 3 truques que eu vou passar para você. Algo muito simples e fácil que qualquer pessoa consegue fazer. Então a primeira delas é que você se interesse genuinamente pela pessoa que você está conversando. Me diga, qual que é a vantagem de você conversar com alguém que você não quer estar conversando, alguém que não te interessa? Eu não estou falando de interessar no sentido sexual, no sentido de relacionamento. Eu estou falando sobre ser alguém que você realmente quer conhecer. Qual que é a vantagem de conversar com alguém que você nem quer estar perto, de alguém que você nem gosta tanto assim? Não tem vantagem alguma nisso. Então a primeira coisa, vá conversar com alguém que te interessa. Ah, mas se for alguém que você não conhece, que você está conhecendo agora, um desconhecido, se interesse genuinamente por ela, fique curioso e queira saber quem que é essa pessoa, o que que ela faz, saiba que existe uma vida ali. Imagina a história que não tem por trás dela, o tanto de coisas que ela já fez, seja coisas boas ou coisas ruins, se interesse por conhecer cada parte dela. Preste atenção no que ela diz e extraia o melhor dela. Estudos científicos mostram que quando você busca o melhor da pessoa, o melhor dela vem à tona. E por questão de empatia, ela faz o mesmo com você, ela busca o teu melhor. E aí, a comunicação de vocês simplesmente vai para outro nível. Mas para isso é necessário que você corte a expectativa, corte o julgamento, não fique imaginando do que vai acontecer, quão perfeita seria a conversa entre vocês, e não fique julgando ela pela aparência, pelo modo de falar ou qualquer coisa. Você fazer isso é algo que vai destruir você se interessar genuinamente por ela. Você se interessar por alguém é você querer saber mais sobre ela e não ficar criticando. Simplesmente apaga, pega e abaixa o volume dessa vozinha que fica na tua mente. Que a partir daí você não precisa muito para ter uma conversa foda. A segunda coisa é acrescente o necessário para a história dela. Talvez não esteja fazendo muito sentido isso, então eu vou falar uma coisa que também acontecia muito comigo. Eu falei pra vocês que eu era o tipo de pessoa que ficava aflito e não sabia o que falar em seguida. A partir que teve um momento em que eu comecei a estudar mais sobre inteligência social, comecei a aprender bastante coisa sobre técnica de persuasão e como conversar. E por isso eu estava empolgado, animado, eu acreditava que uma das coisas que eu tinha que fazer era falar o tempo todo. Então eu ficava toda hora, falando, chegava um ponto em que tudo que eu queria era apenas falar sobre mim. Eu não deixava a outra pessoa falar. Isso era algo que simplesmente me destruía por completo. Eu acredito que muitos de vocês já até tentaram fazer isso, se sentiram muito quietos, pensaram que eram introvertidos, tímidos e tentaram uma vez falar um monte, falar o tempo todo e acabou dando tudo errado. Você fazer uma coisa, você tentou fazer o inverso dela e também deu errado e você se sentiu perdido. Então tudo que você precisa não é desistir da vida, é simplesmente achar um meio termo. Então por que acrescente o necessário para a história dela? Quando as pessoas estão contando alguma coisa, elas estão colocando uma certa história ali. Mesmo que ela esteja falando sobre alguma música que ela gosta, sobre um filme que ela viu, sobre algo que ela faz, é uma maneira que ela está contando aquilo lá, uma certa história que ela te conte, mesmo que não seja necessariamente uma história em si. Então o importante é você saber ouvir as pessoas, escute ela falar e deixe a pessoa falar. Muitas pessoas querem ficar interrompendo as outras e isso é algo horrível, algo muito chato de ter que lidar durante uma interação. Então deixa uma pessoa falar até o fim. E você vai acrescentar algo quando realmente for importante. Não fique pensando na coisa perfeita para se dizer, mas acrescente algo que vai gerar valor para aquela pessoa. E a melhor maneira de fazer isso é fazer perguntas, que isso já está interligado com a primeira dica. Então ela falou sobre uma viagem que ela fez, começa a perguntar mais sobre o que você fez, como que foi, mas o que você faz no seu tempo livre. Não tem problema você fazer perguntas. Muitas pessoas que começam a estudar sobre inteligência social ouvem que você não deve ficar fazendo perguntas, porque senão você vai entrar naquela entrevista de emprego, onde uma pessoa toda hora fica te fazendo uma pergunta. E realmente é chato pessoas que só te fazem perguntas. E é por isso que você vai acrescentar durante uma conversa.
não tem problema você fazer várias perguntas, desde que você acrescente com comentários. Então antes de fazer uma pergunta, acrescenta sobre a história dela. Ela falou que fez tal coisa, fala, pô, interessante, pá, já fiz algo assim, mas e aí, tal. Começa a perguntar. Não tenha medo de fazer perguntas, desde que você acrescente a história, desde que você acrescente algo para aquela pessoa, você mostra interesse pelo que ela tá falando. E a última coisa, que vai pegar muita gente, mas muita gente mesmo, é não fique pensando no que dizer em seguida. Você ficar pensando no que dizer em seguida é algo que só vai piorar ainda mais, porque você vai começar a ficar mais desesperado e mais aflito. E depois você vai sentir que tá desesperado e aflito, então você vai ficar mais desesperado e aflito por estar sentindo que tá assim. Ou seja, você pensar no que dizer em seguida é algo que só vai te destruir. Mas então o que dizer para a pessoa? Novamente, você vai juntar com a primeira dica de você se interessar ao máximo por aquilo que ela está dizendo, porque conforme você se interessa, você presta mais atenção e você vê que só o fato de você prestar atenção no que ela te diz já é algo que te enche de assuntos. Então quando a sua mente começar a martelar no que dizer em seguida, diga para ela, eu vou improvisar. Improvise, entre no flow, seja natural e espontâneo. O que eu tinha para passar era isso. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino e colocar um comentário dizendo: Ei Thiago, tô aqui. Eu espero ter te ajudado e te vejo na próxima. Endless Possibility, até mais.